Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E aí, vamos observar qual será o nosso título da aula e objeto de conhecimento? Então temos aí para vocês, olha, a nossa aula de número 111, Geografia, com o título Em Busca de um Lugar Seguro. E o nosso objeto de conhecimento, principais conflitos que impactam o uso do território na Europa, Ásia e Oceania. E aí nós temos os fluxos de refugiados. Então, vamos aí conhecer mais uma aula do Contraturno Digital. Vamos iniciar a nossa aula observando algumas imagens aí dos fluxos de refugiados, né? A gente já vem observando isso bastante nos jornais, nas notícias de internet. Algumas dessas imagens provavelmente vocês já viram, né? Principalmente nos jornais, devido aos fluxos de refugiados que a gente vem observando nos últimos anos. E aí a gente já se deparou com alguma dessas imagens. A gente observa esse fluxo de refugiados, gente, devido a diversas condições, né? Então nós temos aqui várias situações que estão ocorrendo nos países de origem dessas pessoas, que podem ser conflitos territoriais, conflitos religiosos, né? Ou até mesmo outras causas que acabam levando essas pessoas a migrarem para outros países, né? Em busca de segurança, em busca aí de trabalho, de estudo, entre outras situações. Vamos observar agora nesse mapa a Europa e os fluxos migratórios. Até a primeira metade do século XX, milhões de europeus saíram do continente. E aí a gente vai observar para onde é que eles foram, né? Então aí nós temos, olha, uma movimentação diferente do que acontece hoje. Então a gente vai observar a nossa legenda que apareceu aí embaixo para vocês. E aí nós temos as migrações oceânicas, tá bom? Inicialmente nós temos aí o fluxo de europeus, né, como vocês podem observar, eles indo para diversos outros continentes, como o continente americano, tanto ali para a América do Norte, América Central e também aqui para a América do Sul. E aí a gente tem ali uma parte dos europeus também indo em direção ao continente africano e também para a Oceania. O outro fluxo que a gente observa é o fluxo migratório aí do continente africano, tá bom? E aí a gente tem um intenso fluxo da saída ali do povo dos países africanos em direção ao continente americano também, né? Tanto a América do Norte, América Central e para a América do Sul. O fluxo dos asiáticos, né? Então a população ali da China, entre outros países, em direção aí ao continente africano. A gente tem também um fluxo migratório, se vocês observarem, para o continente americano e também para a Oceania. Além disso, nós temos as migrações continentais, gente. E aí a gente vai observar nas setinhas verdes, tá bom? A gente tem um fluxo aí do continente asiático, como a gente pode observar. Nós temos ali um fluxo dentro dos Estados Unidos, né, da população que estava localizada ali na costa leste, indo para os países mais a oeste, entre outros fluxos migratórios. Então, observando as setas, observando aí cada informação, a gente consegue compreender um pouco mais desse fluxo migratório até a primeira metade do século XX. Nós observamos aí no nosso mapa anteriormente que até a primeira metade do século XX nós tínhamos esses fluxos migratórios, né? Então, a Europa e os fluxos migratórios, depois da Segunda Guerra Mundial, esse fluxo ele começou a se inverter, porque até então nós tínhamos aí a colonização de novas terras e a exploração, né, de novos países, de novos continentes. E esse fluxo ele passa a se inverter, né? De acordo com os dados da ONU, cerca de 76 milhões de imigrantes vivem aí no continente europeu. Muito bem, vamos verificar agora um gráfico mostrando para a gente os países de origem dos 10 principais grupos que pedem asilo à União Europeia. Lembrando que esses dados são referentes ao ano de 2017.
E aí nós temos, inicialmente, a Síria, com aproximadamente aí um pouco mais de 100 mil. Temos aí o Iraque, aí esse número ele já diminui bem mais, né? Com aproximadamente 40 mil ali da população pedindo asilo aos países da União Europeia. E aí nós vamos também observar o Afeganistão, com um pouco mais de 40 mil. Temos aí a Nigéria, o Paquistão diminuindo, né, com aproximadamente aí 30 mil pessoas pedindo asilo. Temos também a Eritreia, a Albânia, aí a gente vai observar o Bangladesh. E lembrando, gente, que esses países eles vão pedir asilo aos países localizados apenas ali no grupo do Bloco Econômico da União Europeia, tá bom? Aí temos a Guiné, com aproximadamente aí bem próximo, né, de 20 mil, e o Irã, com aproximadamente também ali bem próximo a 20 mil. E esses países, eles têm em comum justamente a questão dos conflitos que vão ocorrer nesses países de origem, onde saem aí esses migrantes, né? E aí eles acabam indo buscar asilo ali em outros países, né? Devido às condições em que eles estão ali inseridos. Aí nós temos os conflitos, as guerras, conflitos religiosos, conflitos étnicos, entre outros. Muito bem, então temos aí, olha, um mapinha com o pedido de asilo na Europa durante o ano de 2015. E aí a gente vai observar na nossa legenda, então aí nós temos vários círculos, né? Então essas bolinhas a gente precisa acompanhar os dados. Esse que possui o círculo maior, a gente tem aí o número de pedidos de asilo acima de 500 mil. Aí nós temos a bolinha menor ou círculo com 100 mil, 10 mil e 1.000, tá bom? E aí nós temos vários países do continente europeu. Coloquei em destaque, aí nós temos a Alemanha, né, por esse país ter aí uma economia mais dinâmica, mais diversificada. Aí a gente vai observar a Suécia como um dos países também que vai receber essa quantidade de pedidos maiores. Nós temos a Hungria aparecendo aí para vocês. Agora eu vou clicar, coloquei em destaque também a Islândia. E temos ali mais 3 países, olha, ali embaixo da Finlândia, nós temos a Estônia, a Letônia e a Lituânia, né, com um número de pedidos menor. Isso se dá também à questão da economia, né, desses 3 países, que já não vai ser tão diversificado ali quanto os outros países que possuem uma quantidade de pedidos bem maior. Observando aí os mapas com todos esses fluxos migratórios, trouxe as causas da imigração. Aí nós temos, olha, pontuei algumas para vocês. Nós temos a questão das desigualdades econômicas, né, que faz com que as pessoas acabem procurando ali melhores condições. Nós temos as perseguições políticas, os conflitos, né, étnicos que vão ocorrer ali entre os países e também a questão das guerras. Então esses são aí alguns dos fatores que acabam levando as pessoas a migrarem para outros países, né? Em busca ali de um pedido de asilo ou então de um país mais receptivo, em busca de emprego, entre outras condições. E agora a gente vai observar aí o nosso personagem da geografia, que é o Curumim, e ele vai diferenciar para a gente 2 termos para a gente não confundir mais, que são migrantes e refugiados. Então vamos assistir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe os conceitos de migrantes e refugiados para vocês não confundirem mais. Se liguem! O migrante muda-se para outro país por escolha pessoal. Já os refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Entendeu agora? Tchau, pessoal! Até a próxima! Muito bem, então trouxe aí para vocês observarem mais um mapinha, onde nós vamos observar as rotas de entrada de imigrantes ilegais durante o período de janeiro a julho de 2015. Então aí nós temos em destaque, né, o continente europeu. E aí, olha, a porta de entrada para a União Europeia, né, para os países ali da UE, nós temos a Espanha, e aí nós temos o número de aproximadamente 6.698 imigrantes, tá bom?
vindos ali da Síria, da Guiné e também da Costa do Marfim, a porcentagem de cada um deles. Nós temos ali também a Itália, né, como porta de entrada para imigrantes da Eritreia, da Nigéria e também ali da África subsaariana. Nós temos também a Grécia, olha, com o maior destaque, né, entre esses países que são considerados aí as principais portas, né, de entrada para o continente europeu. E aí nós temos, desses 132 mil, nós temos ali 59% dessa população de imigrantes vindos da Síria, 25% do Afeganistão e 5% ali do Paquistão. E temos também a Hungria, com aproximadamente 102.342. E desses 102 mil, nós temos 29% vindo do Afeganistão, 28% da Síria e Kosovo, 23%. Então, esses países aí a gente colocou em destaque devido a ser os países que mais receberam aí os imigrantes ilegais durante esse período, tá bom, gente? De janeiro a julho de 2015. E assim finalizamos a nossa aula sobre o fluxo migratório aí no continente europeu. Então vamos colocar em prática o que nós aprendemos no nosso Aplicando. Muito bem, então temos aí, olha, uma questão para vocês, onde vocês irão observar o mapinha. E aí, de acordo com as informações no mapa, qual país recebeu mais imigrantes ilegais no período de janeiro a julho de 2015? E aí, dentro do mapinha, nós temos as rotas de entrada desses imigrantes ilegais da Espanha e a quantidade, aí da Itália, aparecendo para vocês, agora da Grécia, e por último, nós temos aí a Hungria. E aí, nas alternativas, você vai analisar quais deles aí receberam mais desses imigrantes ilegais, tá bom? E aí a gente vai observar a numeração de cada um deles, né? Nós temos aí da Espanha com um pouco mais de 60 mil, nós temos a Itália com um pouco mais de 90 mil, da Grécia com um pouco mais de 130 mil e a Hungria com um pouco mais de 100 mil. Então, a alternativa correta, nós temos aí, olha, a Grécia, gente. Então, esse foi o país que mais recebeu aí os imigrantes ilegais. E aí, no comentário, olha, a partir de 2015, um fluxo intensificado de imigrantes tentou entrar na Europa. Muitos iam aí para a Líbia, país ao norte da África, onde contrabandistas organizavam a viagem em embarcações precárias que realizam aí travessias, né, que são consideradas travessias perigosas aí no mar Mediterrâneo, tendo como porta de entrada para o continente países como Grécia, Itália, entre outros que nós vimos aí no mapa. E segundo a ONU, em 2016, mais de 5 mil pessoas morreram durante essas travessias no mar Mediterrâneo, né, devido às condições precárias em que esses imigrantes são colocados, né, para fazer essa travessia. E muitos deles acabam nem chegando ali ao país onde eles estão indo em busca de condições melhores aí de vida. Então, esse foi aí o nosso Aplicando. Para as nossas considerações finais, trouxe aí para vocês um mapa mental. Então, nós temos o título da nossa aula, Em Busca de um Lugar Seguro. E aí nós temos, olha, Europa e os fluxos migratórios, que foi onde nós iniciamos a nossa aula, e observamos os fluxos migratórios até a primeira metade ali do século XX, né? Onde os europeus eles saíram ali em busca de novos continentes, novas terras ali para colonizar e também para explorar, né? Então a gente viu um fluxo bem diferente do fluxo migratório que a gente observa hoje. E depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo ele começou a se inverter, né? Isso se deu ali por conta do conflito que ocorreu ali entre os países durante a Segunda Guerra Mundial, né? Durante esse conflito mundial, entre outras condições. E de acordo com os dados da ONU, cerca de 76 milhões de imigrantes vivem aí no continente europeu. Aí nós trouxemos também as causas da imigração, né? Nós falamos sobre a questão das desigualdades econômicas, das perseguições políticas, conflitos étnicos e também as guerras, né? Que acabam fazendo com que aquela pessoa ela saia ali do seu país de origem em busca ali de um local mais seguro, em busca de melhores condições de vida.
E aí vimos também, olha, os refugiados e imigrantes, né, a diferença. O migrante é aquela pessoa que muda-se para outro país por uma escolha pessoal, né? Então eu quero estudar, eu consegui ali um emprego em um outro país, então ali a gente considera, né, como conceito de imigrante com relação a isso, né, a essa escolha pessoal. E refugiado já é diferente, né? São aquelas pessoas que estão fora ali do seu país de origem. E aí, devido a várias questões, né, como perseguição política, questão ali da etnia, conflitos, entre outras condições, elas acabam indo ali em busca de asilo, em busca de outros países. E falamos também sobre os dados recentes, né, com relação ao primeiro semestre de 2017, onde mais de 100 mil refugiados e imigrantes eles entraram ali no continente europeu, né? E ali nós vimos que a Grécia foi um dos países que mais receberam esses imigrantes. E desde o início de 2017, acredita-se que mais de 2.700 pessoas tenham morrido ou até mesmo desaparecido durante a travessia ali pelo mar Mediterrâneo, né? Como nós observamos as condições precárias dessa travessia. E assim finalizamos a nossa aula e lembrando para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima!